Paulo faz uma afirmação muito forte. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vou tomar esse versículo de 1 Coríntios 11:1 como ponto de partida da nossa mensagem e reflexão de hoje. O que significa ser um imitador de Cristo? Significa ser parecido com Ele. Veja a responsabilidade que Paulo assume ao dizer isso. Ele não diz apenas olhe para Cristo, mas chama as pessoas para segui-lo como referência. Guarde esse versículo com você. Serdes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Isso é muito profundo, gente. Paulo está dizendo, em outras palavras, seja como eu sou. Se comportem como eu me comporto. Fale como eu falo. Isso é muito profundo. A Bíblia nos chama a essa reflexão. Deus, desde o início, pregou sobre isso, falou sobre isso. Fomos criados para refletir a imagem de Deus. Está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nosso chamado é sermos parecidos com Ele. Claro, o pecado distorceu essa imagem, mas Cristo veio para restaurá-la. Ele foi crucificado para que hoje pudéssemos desfrutar da sua presença, do seu Espírito em nós. E é isso que nos torna verdadeiramente testemunhas de Cristo nessa terra. No capítulo 1 de Atos, no verso 8, Lucas escreveu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso significa que quando experimentamos o novo nascimento, somos transformados. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, nos tornamos testemunhas de Jesus nessa terra. Jesus disse a Nicodemos em João 3, verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a vida de uma pessoa, aquela pessoa ela está testemunhando Cristo nessa terra. Por isso que Paulo diz, sejais os meus imitadores. Porque uma pessoa que é nascida de Deus, ela imita o que Jesus veio fazer nessa terra. Ela é a presença real de Deus nessa terra. Ela é a testemunha viva de Jesus Cristo nessa terra. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, encontramos essa verdade. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Perceba, nova criatura. O Espírito Santo nos transforma para que possamos viver como filhos de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, passamos a carregar a imagem de Deus. Sim, ainda precisamos lutar contra os desejos da carne, como Paulo explica em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas ainda assim somos chamados a ser testemunhas vivas de Cristo nessa terra, para que o mundo veja Deus através de nós. Podemos chamar essa responsabilidade para nós? Você, irmã, você pode chamar essa responsabilidade para você? Você, irmão, pode chamar essa responsabilidade para você? Hoje muitos dizem, não olhe para mim, olhe para Cristo. Mas será que podemos fugir dessa responsabilidade? Será que podemos dizer como Paulo, sejam meus imitadores? Vivemos um evangelho hoje que foge dessa responsabilidade. Mas essa é a responsabilidade de todo aquele que confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Mas se ela não chama essa responsabilidade para si e não tem um comportamento mais parecido possível com o do Senhor Jesus Cristo, com certeza não estaria essa pessoa confessando Jesus Cristo nessa terra. A verdade é que não podemos viver uma vida de fé sem compromisso com a santidade. E Paulo entendeu isso. Ele não fugiu da responsabilidade, mas assumiu essa responsabilidade. Você consegue assumir essa mesma responsabilidade, como Paulo fez? Sejam os meus imitadores. Será que as pessoas olham para nós e enxergam Cristo em nós? Será que as pessoas estão imitando coisas boas ou coisas ruins que falamos? O que as pessoas estão imitando da gente? Porque as pessoas imitam a gente. Se as pessoas convivem com você, elas vão começar a imitar coisas que você tem o costume de fazer.
Nós, seres humanos, imitamos uns aos outros. Por isso que no capítulo 1 de Salmos, o salmista Davi vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Essa preocupação do rei Davi, nessa passagem de Salmos capítulo 1, nos mostra que estar na mesa dos escarnecedores, ouvir conselho de ímpios, é também uma forma de você estar imitando aquilo que é errado. Mas ele vai dizer: mas bem-aventurado aquele que não se assenta, que não ouve, mas antes tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Porque se você imita o que está na palavra de Deus, imita o que está nas escrituras sagradas, você vai ser o mais parecido possível com ele. A santificação é um processo de transformação. Estamos em um processo de santificação, devemos buscar ser o mais parecidos possíveis com ele. Há uma frase que guardo comigo, que diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Não adianta apenas sair do mundo e ir para a igreja, se o mundo ainda está dentro de você. A única forma de vencermos isso é através da santificação, da leitura na palavra de Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Isso sim é fundamental. Que Deus ele abençoe nossa caminhada de fé, que possamos ser testemunhas de Jesus nessa terra, que possamos espelhar Cristo em nosso caráter, em nossas atitudes, que as pessoas vejam Cristo refletido em nós, que possamos brilhar como luzes nesse mundo, como Jesus nos ensinou em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Veja a responsabilidade, irmão, irmã, que nós cristãos carregamos. Que Deus ele te abençoe muito. E eu te espero aqui na próxima mensagem para que possamos refletir ainda mais nas Escrituras Sagradas. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal caso ainda não é inscrito. E até a próxima.